porque precisamos uns dos outros. É a hora do pastor pastorear e apacentar as ovelhas. Lembra-se o que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a palavra. Romanos capítulo 12, versículo 5 diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. Somos um só corpo em Cristo, somos membros uns dos outros. Uau! Somos membros uns dos outros. Por isso nós temos que aprender, porque precisamos uns dos outros. Esta palavra vai fazer bem à tua alma, como fez e está fazendo ao meu coração e às minhas emoções. Oremos a Deus. Senhor Jesus, eu quero te louvar nesta hora, quero te bendizer e te exaltar, porque estamos reunidos no teu nome, e será para a honra e louvor e glória que o pregador desta noite lançará a semente a cada coração. O coração do crente é terra fértil, germina imediatamente, dá frutos imediatamente, em nome de Jesus. Então recebemos a palavra com alegria, para a glória do Senhor, e todo o povo de Deus diga amém, amém, amém. Meus amados irmãos, minha família, povo de Deus, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus, começamos uma verdadeira revolução, uma mudança radical na nossa vida neste setembro a dezembro. Quando se fala em revolução e mudanças, você sabe, isto é contra a cultura secular. Quando você começa a dizer que vai seguir com fé as promessas do Senhor, que você não aceita mais viver cansado, amedrontado, frustrado, fracassado, deprimido, desesperado, você sabe, isto é uma revolução. É uma revolução. É uma mudança radical de vida. Deus não quer que vivamos em ups and downs, sobe, desce, feito roller coaster, um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Não. Nós somos o povo da fé, nós somos o povo da esperança. E claro que dentro dessa revolução, dessa mudança radical de vida, nós precisamos de entender o conceito do significado de uma vida comunitária. Acabamos de ler a palavra que diz que nós somos do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Significa que nenhum de nós pode ser uma ilha. Nenhum de nós pode ser uma ilha. Amado, não há felicidade em vida solitária. Não há. Nós temos que aprender definitivamente que nós dependemos uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Quer dizer que nós precisamos uns dos outros. Então, comunidade não é uma coisa opcional. Nós fomos gerados por Deus para pertencer. Nós somos todos diferentes. Aqui tem brasileiro, português, japonês, tem branco, tem negro, tem amarelo. Nós somos todos diferentes, mas nós não podemos ser separados uns dos outros. Não funciona. Igreja não funciona. Então, ninguém pode cumprir os planos de Deus por si mesmo. Nós precisamos de ser, fazer, e ser e fazer está relacionado com outras pessoas.
Nós pertencemos ao corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Nós todos somos filhos do mesmo Pai, o Pai Celestial. Então, quando nós estamos em comunidade, a igreja reunida, você sabe, a igreja na realidade é um grande hospital. Aqui chegam pessoas com mazelas, com doenças espirituais, doenças físicas, doenças da alma. E aqui há um poder sobrenatural de Deus, que quando a palavra é pregada, a doença física, espiritual e emocional é totalmente sarada. Então aqui nós aprendemos a depender de Deus, aprendemos a amar, aprendemos a nos relacionarmos, aprendemos a ser melhores, crescemos juntos, amadurecemos, desenvolvemos relações interpessoais e aceitamos-nos uns aos outros. O único lugar do mundo onde as pessoas são iguais, é a igreja de Jesus Cristo. Se uma pessoa milionária chegar aqui, ela vai se sentar no mesmo lugar que senta a pessoa que não tem recursos financeiros. Então nós precisamos uns dos outros, aceitarmos uns aos outros. E talvez a pergunta seja: mas por que eu preciso do meu irmão? Por que eu preciso de ter parte e ser parte da família de Deus? Por que eu preciso de pessoas para viver? Então nós vamos aprender alguns segredos esta noite, que eu aprendi com Deus e que eu quero lhe passar. Em primeiro lugar, nós precisamos uns dos outros, da família de Deus, porque nós precisamos de pessoas no nosso viver diário, no nosso andar diário. Nós precisamos dos outros, até para o nosso crescimento espiritual. Em Colossenses 2, 6 e 7, a palavra do Senhor diz: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, andai, assim andai nele, radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então a Bíblia diz: ande nele. Então a vida espiritual é andar, é uma jornada de vida espiritual cristã. Andar com sabedoria, com amor, na luz, em obediência, no Espírito, mas nunca sozinho. Eu fico, claro, e falo isto com muito carinho, muito temor, porque não quero tocar na sensibilidade de ninguém, mas eu preferiria que, em vez das pessoas ficarem tão longe do altar, viessem mais para próximo do altar. Você é parte do corpo. Às vezes vejo uma pessoa sozinha, na última cadeira lá, não quer comunhão com ninguém. Isso não é bom, não é saudável. Nós precisamos de gente para andar conosco. Por que, apóstolo? Olha, porque é mais seguro. É mais seguro. Eu sempre vejo quem é que é da comunidade, quem é que junta, quem é que pertence, por exemplo, infelizmente, na hora de um funeral. Eu já fiz funerais com centenas de pessoas, e eu já fiz funerais com 3, 4 pessoas. Ninguém sabia. Às vezes uma pessoa 10, 20 anos na igreja, faleceu a irmã tal, ninguém sabe quem é a irmã tal. Irmã tal sentava lá atrás, escondida debaixo da escada, ali por trás, sabe, sempre não querendo participar de nada. Amado, não faça isso. Nós precisamos, é mais seguro, olha, é mais solidário. Por quê, apóstolo? Porque todos nós passamos por lutas, e às vezes alguns querem desistir. Mas quando você tem alguém que anda com você, que te espera na igreja, que ora por você, que é teu amigo, que é teu irmão, você recebe força, você recebe encorajamento, você recebe apoio, você recebe solidariedade. E é isto que nos leva a andar com Cristo. Então eu preciso de pessoas no meu andar diário. É mais seguro, é mais solidário, é mais inteligente.
Provérbios 28, 26 diz: o que confia no seu próprio coração, quer dizer, a pessoa que é independente de todos, sozinha, é insensata. Mas o que anda em sabedoria, o que anda em comunidade, o que se oferece, o que pertence, essa pessoa será salvo. Não é ser salvo para a eternidade, é ser salvo de problemas, de lutas, amado. É muito bom e inteligente quando você participa, porque a Bíblia diz que é na multidão dos conselheiros que há segurança e dos conselhos. Então eu queria lhe dizer, como seu pai na fé, não vive isolado aqui dentro da igreja. Não termine um culto e corra imediatamente para casa. Não procure ficar fechado como uma ostra, que ninguém me cumprimente, que ninguém me diga nada. Isso não é cristianismo. Olha o que disse Deus em Gênesis 2,18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Quem disse isso foi Deus. Ele disse no Éden: não é bom o homem estar só. Por quê? Deus sabe que a solidão é mortal. Então Deus criou a família. Criou a família física, um homem, uma mulher, filhos, e depois ele criou a família espiritual, a igreja. Nós temos que estar conectados à nossa família. A nossa família é a primeira coisa da vida, mas nós temos que estar conectados à família de Deus, à nossa igreja. Eu vou lhe dizer uma coisa: quem vive afastado dessa comunhão do braseiro corre perigo de vida, porque eu entendo que na igreja, quando eu pertenço, quando eu me dou e crio amizades dentro da igreja, isto é uma coisa terapêutica. É uma coisa terapêutica. Viver isolado, sabe, quando nós sabemos que os nossos encontros foram providos por Deus. Foi Deus que criou a igreja, foi Deus que criou os cultos, e o culto é importante, porque a provisão de Deus também começa na ajuda mútua. Quantas vezes eu vejo pessoas entrando aqui chorando, e na hora do louvor alguém segura a mão, olha para ela, abraça, e sabe, foi Deus que proveu isso. Então, conexão com a minha família, conexão com a família de Deus. Hebreus 10, 25 diz isso: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Façamos admoestações, tanto mais quanto vezes o dia se aproxima. Então Deus disse: não deixe de congregar, não vive isolado. A Bíblia diz que um encoraja o outro. Amado, viver em igreja, viver em comunidade é a resposta à solidão. Nós temos aqui pessoas que vivem sozinhas em suas casas. E isso é solidão, isto às vezes machuca se a pessoa não tem preparo para aguentar uma vida solitária. Mas quando ela chega à igreja e pratica o amor, e se dá, e tem comunhão, isto é uma resposta até para a solidão, porque sabe a pessoa que ela pertence ao corpo de Cristo. Eu gosto muito de igreja. Eu amo igreja. Amo. Eu amo esta coisa, meu amado, meu irmão, meu querido. Abraça um, cumprimenta o outro, bate palmas. Chega na hora do louvor. As pessoas, eu amo, amado, eu amo igreja. Eu não trocaria a igreja para ir a um cruzeiro do Roberto Carlos. Nunca. Eu não trocaria um culto para ir ver o Vasco ganhar do Flamengo. Não faria isso. Que ganhamos, você sabe. O Flamengo está de rastros. Então vamos ver como é que disse Paulo em 1 Coríntios 14. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, extrai revelação, aquele língua, outra interpretação, seja tudo feito com edificação. Versículo 30. Se porém vier revelação, ao outro em que esteja sentado, cale-se o primeiro. Versículo 31.
porque todos podereis profetizar um após outro, todos aprenderem como se consolar. Você vê, a Bíblia diz: todos vós, quando vos reunis. Nós temos que sentir isto. Você não é uma pessoa isolada, você não é uma ostra fechada, você não é uma ilha. Nós precisamos disto, isto é prova da fé. Efésios 4,16 diz: de quem todo o corpo, veja, corpo quer dizer membros, corpo, bem ajustado, consolidado, auxílio de junta, justa cooperação de cada parte, efetua o aumento para edificação, assim mesmo em amor. Então veja, o corpo de Cristo saudável, igreja saudável. 1 de Pedro 4,9 disse: sede mutuamente, veja, uns aos outros, hospitaleiros, sem murmuração. Então a Bíblia deixa claro que sua vida é um dom de Deus, a minha vida é um dom de Deus, e que eu tenho que ser bem para os outros. Isto o que é, pastor? Isto é estabelecer relações? Então a primeira coisa que estamos aprendendo é que precisamos uns dos outros no nosso viver diário. Isto é inteligente, é sábio, é seguro, é menos arriscado. Segundo lugar, eu preciso de outras pessoas para trabalharem comigo. Efésios 2,10 diz isso: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então ouça, você é o irmão da igreja, você tem talentos, você tem habilidades, Deus criou você com um propósito: servir. O crente que foi gerado para servir, obras preparadas de antemão. E isto, amado, é o nosso ministério, é o nosso serviço. Somos ministros de uma nova aliança, temos um chamado a servirmos uns aos outros, a servir a Deus. Então, quando o grupo, por exemplo, de evangelismo sai ao sábado aqui, na realidade nós estamos levando Jesus lá para fora, nós estamos servindo o nosso próximo. Tem gente lá fora cansada, ferida, mal. Então nós nascemos para servir. Por isso Eclesiastes, o sábio Salomão disse, Eclesiastes 4,9: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. É melhor serem dois que um. Então a Bíblia toda fala em fraternidade, fala em unidade, fala em corpo, fala em comunhão, fala em batalhar juntos, em cooperar uns com os outros, porque é isto que dá força, é isto que dá vitalidade ao cristão. Olha o que disse Gálatas 6,10: por isso, enquanto tivermos oportunidade, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quem é a família da fé? A igreja. Amado, eu vou lhe encorajar esta noite em nome de Jesus, para que você tenha um envolvimento maior. Esta é uma igreja de gente sábia, competente, mas nós temos que ter um envolvimento maior. Não fique nas pontas da igreja sozinho, achando: não quero ninguém do meu lado esquerdo nem direito, eu sou andorinha sozinha. Não foi para isso que Deus te chamou. Não existe andorinha sozinha, não existe voo solo. Olha, eu estou na igreja num voo solo. Não existe solo. Existe corpo, existe família da fé. Então eu preciso de pessoas para o meu viver diário, eu preciso de pessoas para trabalharem comigo. Terceiro lugar, eu preciso de outras pessoas para cuidarem de mim, da minha vida, para que eu cuide de vidas. Você tem chamado para cuidar de vidas, eu tenho chamado para cuidar de vidas. Então Filipenses 2,4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então nós precisamos de gente para cuidar de gente. O que é cuidar, apóstolo? É defender, é proteger, é levantar a pessoa, é ajudar, é lutar pela outra pessoa, é orar por outra pessoa. Claro que isto é contra a cultura secular,
Porque a cultura secular diz o quê? Um por todos, todos por um. Cada um por si. Isso é a cultura secular. Ou então, como dizem alguns, olha, o mundo que me esqueça. Isso não é bíblico. Nós precisamos uns dos outros. Nossa alma precisa. Nós precisamos de ajudar os outros a viverem a vida cristã. Nós precisamos de pessoas que nos amem. Nós precisamos de amar pessoas, encorajar. Somos uma família, precisamos uns dos outros. E eu vou dizer mais, até para cuidar da nossa saúde. Nós lançamos aqui na igreja uma ideia revolucionária, uma forma inteligente de comer, saudável. Todos os cultos o apóstolo está dizendo: olha o que você come, olha, faça os teus exames, olha a questão dos diabetes, olha o trigo. Isso aqui, meu amado, eu não faço isto para lhe ofender. No livro de Gálatas, só para você anotar aí na orelhinha da tua apostila, Gálatas 4:16 a 18 diz assim: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? O que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Então, quando eu falo à igreja das questões da saúde, eu estou falando a verdade, eu não estou te ofendendo. Eu estou te dizendo, por exemplo, nas questões de saúde, eu estou ensinando o povo a não usar o trigo. Mas não sou eu que digo, é a alta ciência que diz, os maiores pesquisadores do mundo. Hoje em dia existe uma doença terrível chamada doença celíaca, por causa do trigo, por causa do glúten. As pessoas ficam com fadiga, com enxaqueca, com sintomas intestinais. E dizem as pesquisas dos médicos que dos sintomas até o diagnóstico, a maioria das pessoas demora de 10 a 11 anos sofrendo dores de cabeça, enxaqueca, diarreia, porque o trigo é o agente agressor do intestino. Um ano sem trigo você tira 50% da obesidade. Estou ensinando a igreja a livrar-se do trigo, a livrar-se dos quilos a mais. Porque eu sei no meu próprio corpo como é que eu estava envenenado, amado, por causa do trigo, por causa do pão, por causa dos sorvetes, por causa da Coca-Cola. Então, você não pode se ofender porque eu estou lhe ensinando a viver. Você faz se quiser, se não quiser, paciência. Mas eu estou lhe dizendo o que é bom para a sua vida, porque isto é o resultado de pesquisas longas. Eu aprendi glicose e insulina. Glicose e insulina significa gordura. Carboidratos, pão, massas. Amado, se você retira isso, você retira a fonte dos problemas do organismo. Sem isso, as pessoas fracassam nas suas dietas. Você tem ouvido pessoas assim: oh, eu perdi 12 quilos, mas ganhei 14. Eu perdi 18, mas ganhei 32. Porque eu não estou aqui lhe ensinando a fazer dietas, porque eu não sou nutricionista. Eu sou um pastor que ama as suas ovelhas. Estou lhe mostrando o que a alta ciência diz. Quando você ingere carboidratos, quando você ingere refrigerantes, sorvetes, trigo, amado, isso tudo vai fazer mal, porque isso gera picos de glicose e de insulina. Claro que há pessoas que começam a me dizer: mas apóstolo, isto é antinatural. Como é que eu vou viver sem a pizza? Como é que eu vou viver sem o cachorro quente? Como é que eu vou viver sem os pães? Olha, amado, você que tem que dizer quem você quer ser. Se quer ser saudável, doente, quer terminar numa cadeira de rodas, dando injeção de insulina, amputar uma perna, ficar cego de um olho, a pessoa decide, cada um é livre para decidir. Então, se você come carboidratos, pães e massas,
Você fica com um desejo incontrolável por mais, sempre mais. E isso é o problema, que gera a obesidade, que gera a gordura visceral. Então já lhe expliquei, a mulher que tem na sua cintura mais de 88 está em obesidade, o homem que tem mais de 98 é obeso. E as consequências são tremendas, porque engorda o coração, engorda o pâncreas, engorda o rins, o intestino grosso, o intestino delgado, engorda o coração e o fígado. Você já ouviu falar de esteatose? Fígado com gordura? É câncer. O médico pode brincar com você, dizer, vamos tirar essa gordurinha, come shampoo, Omo de lavar a roupa, ver se... não limpa não, mano. Não limpa. E outra coisa, se você que é um pré-diabético, ou você é diabético, você pode reverter tudo isso tirando o trigo e os açúcares da sua vida. E sobra o quê? Sobra tudo. Eu lhe disse, eu era altamente dependente de pão. Eu era altamente dependente de Coca-Cola, eu era altamente dependente de sorvete, mano. Eu estava inchado, eu estava passando mal, eu me sentia mal, me sentia infeliz, inchado. E eu disse, vou gerar na minha vida uma mudança radical. Comecei a fazer estudos, comecei a fazer pesquisa. Agora, Deus me livre de quem imaginar que eu estou ofendendo quem está acima do peso. Eu estou lhe ensinando. É como dizer a um pecador, não fume, não cheire crack, não cheire cocaína, e a pessoa está me ofendendo porque eu cheiro cocaína e o senhor não tem nada a ver com a minha vida. Amado, eu estou lhe ensinando as regras da vida. Cabe-me a mim esta responsabilidade. Isso é minha responsabilidade. Porque o trigo e as massas e os açúcares e as colas e os sorvetes e aquelas batatas fritas inglesas reproduzem-se em mais de 90% das doenças que as pessoas têm. Não te esqueças que diabetes é silencioso. Diabetes não dá uma dor aqui atrás que você diz, oi, estou com diabetes. Não, ele vai se instalando devagarinho, glicose, insulina, glicose, insulina, glicose, insulina, até que um dia a pessoa diz, não sinto bem os pés, as mãos não sinto. Vai ao médico, o médico diz, diabetes 2. Ou se já nasceu com ele, diabetes 1, ou gestacional da gravidez. É muito triste uma pessoa evangélica ter que amputar uma perna, ficar cego. Nós temos aqui na igreja pessoas que amputaram perna, ficaram cegos por causa dos diabetes, não sabiam que eram diabéticos, não fizeram um exame de sangue. Você veja um exame de mama, qualquer tumor ou câncer descoberto no primeiro ano do exame de mama, ele é 99% curável, porque Deus pode usar o pastor ou pode usar o médico. Agora, pessoas que nunca fizeram exame de mama, nunca fizeram um Papa Nicolau, o homem nunca fez um exame de próstata, não fez o seu PSA, e às vezes a pessoa chega aqui e diz, oi, eu estou com 30 de PSA, 30, para chegar a 30, o senhor é médico, sabe, uma pessoa para chegar a 30 de PSA, já passaram pelo menos 10, 12 anos, e 30 de PSA é o que? Tumor, é câncer, tem que extirpar tudo, tem, sabe, porque senão ele entra em metástase, vai para o fígado, vai para a corrente sanguínea, vai para a coluna vertebral, o homem fica impotente, é terrível isso aqui. Estou lhe ensinando. Algumas pessoas se ofendem muito, pastor. Nós temos gente que saiu da nossa igreja de Portugal ofendida porque o pastor disse que o obeso pode ser diabético. Eu não admito, porque eu só tenho 200 quilos, gente. Esse homem vem lá do Brasil para se meter comigo, eu só tenho 200 quilos. Eu não estou me metendo com ninguém, eu estou cuidando da minha família espiritual, da minha família física. Estou lhe dizendo o que a alta ciência diz. Muito triste eu receber aqui pessoas na frente, pressão alta, glicose, insulina, triglicerídeos, colesterol, glaucoma, sabe, tumor. Isso tudo é efeito da comida, é o trigo. Esse alimento mais popular do mundo, ele é transgênico, ele foi alterado 400 vezes, o glúten 14 vezes potencializado. O que era
um pé de trigo de 1,80 m, hoje é anão, tem 40 centímetros, dá 2 vezes por ano, pode dar no deserto, pode dar no cimo de uma montanha de gelo. Ele está totalmente alterado. Infelizmente, isso que nós chamamos de trigo é hoje a morte de muita gente do mundo. Mas não há outro jeito, que é muito barato. Bom, eu já lhe disse aqui que tem outro jeito. Eu aprendi a comer pão de tapioca, pão de abóbora, pão de não sei de quê, de chia, de cenoura. E aprendi a não ser glutão. Pão de aveia, tem muita coisa. Agora, antes do culto, eu comi um pão maravilhoso que a Inês fez aí, pão de... que foi que fez? De cenoura, parece. Maravilhoso. Eu aprendi, mas a coisa mais importante que eu aprendi é que eu sou o templo do Espírito Santo. E Deus não quer impurezas no meu corpo. Então, claro que para nós darmos força uns aos outros, nós precisamos, isto que eu estou lhe dizendo, precisamos de pessoas para nos ajudarem. Eu já recebi de África, já recebi da Europa, do sul do Brasil, gente de todo lado dizendo: me manda a lista dos alimentos, a lista das compras, já adotamos aqui na nossa casa, já tiramos o trigo, já perdemos não sei quanto de olha, o que eu tirei, pastora, não me fez falta nenhuma. Pelo contrário, se você vir os meus ternos, cabe aqui já quase 1,5 dentro de mim. Isso só é para o meu bem. Pastor Jorge, o senhor tem um testemunho que tem que dar aqui neste altar. Pastor Jorge, posso falar? Mas não se ofende. Pastor Jorge disse: apóstolo, adotei o seu sistema, fui fazer exame de sangue e descobri que estava com uma taxa de glicose 270 e pouco. Não tem na família ninguém diabético. Ele não era diabético, mas ele me disse depois: apóstolo, eu não cuidei do meu corpo. Está aí o resultado. Porque eu vou sair da igreja porque o pastor agora não quer que a gente coma pão. Amado, eu não quero que você coma pão. Imagina, coma bastante e depois vem aqui pedir oração. Isso é minha função, eu oro por você e vou dizer: repreendo o pão. E uma tapioca é muito bom. Gente, venhamos e convenhamos, tapioca é maravilhoso. Se você põe dentro da tapioca um queijinho, um troço com orégano, tem coisa melhor na vida? Não tem. Então, deixa eu só lhe mostrar uma coisa interessante. Por falar em carboidrato, você já ouviu falar, e a maioria aqui já comeu um negócio chamado Big Mac, que são 2 hambúrgueres, queijo, molho, cebola, picles, pão, gergelim, 540 calorias. E os que comeram digam amém. Ai, graças a Deus que eu não vou mentir. Olha, muita gente, tem uma voz que veio do lado de cima, ainda está comendo até agora. Olha agora, olha o que eu lhe vou ensinar. Você comeu um Big Mac, 10 minutos depois os teus níveis de açúcar subiram terrivelmente. Você quer comer o segundo. 20 minutos depois, o açúcar e o sódio começam a gerar gordura, começam a gerar isso que leva à obesidade, os diabetes e a doença cardíaca. 30 minutos depois, você comeu um Big Mac, você comeu 970 miligramas de sódio. O sódio é o sal, desidrata o corpo. Você vai ter problema no rins, a sua pressão arterial vai se elevar, você vai ter um AVC se você não se cuidar. 60 minutos depois de você comer um Big Mac, você começa a ter dificuldades de digerir esse alimento. De 24 a 72 horas para processar um Big Mac. Ou seja, 3 dias você vai ter o Big Mac lá dentro, lutando contra o teu fígado, lutando contra o estômago. Pastor, e o senhor sempre fala aqui das margarinas, as gorduras trans. Você sabe quanto tempo leva para você se livrar e eliminar gordura trans, que são as margarinas e as coisas feitas com gorduras trans? 51 dias. Você comeu agora um pão com margarina, ingeriu. O pão já deu um pique de glicose e a margarina vai ficar 51 dias. Passa no teu intestino, passa no cólon, passa aqui e não sai mais. Nem que você coma uma caixa de 46. Ninguém sabe o que é 46? Uma pirulazinha que toma uma e a pessoa não sabe onde é que vai parar. Tem que andar com fralda
de idoso. Tem gente que come um monte de margarina e depois come um 46, 500 pílulazinhas e não acontece nada. Está tudo travado. Isso é função disso. Então eu estou lhe ensinando o que eu aprendi com Deus através dos cientistas. Então, Hebreus 13:1 disse: seja constante o amor fraternal. 2. Não negligencieis hospitalidade, alguns praticando sem saber acolheram anjos. Então nós temos que ter essa constante amor fraternal. E a questão da alimentação é importante, sim. Aqueles que me dão permissão, nem todo mundo dá permissão, mas os que dão permissão, eu estou em cima sim da questão da gordura, porque eu não quero ninguém morrendo aqui na igreja prematuramente, amado. E eu lhe digo, eu mudei a minha vida para ser um exemplo para minha esposa, para os meus filhos, para os meus netos. Eu quero que eles olhem para mim e digam: poxa, vovô, papai é um homem de palavra, ele disse que ia fazer isso, mudança radical, ele fez. Então nós somos família de Deus, temos que nos defender, temos que dar força uns aos outros, temos que estar vigilantes, porque o inimigo quer que você desista, que você dê ouvidos à fofoca, ele quer que você fique magoado, ele quer que você tenha medo do futuro. Ouça, amado, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja somos nós. Muito cristão vive derrotado, vivem sós, vivem isolados, sozinho ninguém vence. Olha o que diz Eclesiastes 4:12: se alguém quiser prevalecer contra uns, dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade, não quebra. Eclesiastes 4:10 diz: porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai de quem estiver só. Então eu preciso de gente. 4º lugar, eu preciso de pessoas para esperar comigo e até chorar comigo. Nós precisamos. Deixa eu lhe dizer, é inevitável que nós passemos por crises na vida, lutas, ou então o pior, luto. Ninguém pode encarar um luto sozinho, amado. Uma esposa que perde um marido, marido que perde uma esposa, não me venha dizer que eu sozinho tiro de letra. Não tira. Uma família que perde um filho, uma família que perde um ancião, ninguém tira de letra a morte de uma pessoa. Então nós precisamos de pessoas. Às vezes um irmão que está no hospital, eu estive 2 anos de hospital, amado. Eu sei o que é sofrer. Eu vi a morte todos os dias do meu lado. Morria gente todo dia de guerra, hora sem braço, hora sem perna, hora cega. A morte andava ali. Eu sei o que é a dor, eu sei o que são 20 cirurgias, eu sei o que é necrose, o que é gangrena. Era uma batalha diária para eu sobreviver. E sabe uma coisa, no CTI deixavam 2 vezes por semana 10 minutos de visita. Você não sabe o que eu esperava esses 10 minutos que a minha mãe entrasse lá naquela porta. Depois em Portugal, onde o hospital era aberto, como eu esperava a bispa Henriqueta, minha mãe na fé, que me fosse visitar. Como é importante ter alguém para se esperar ou alguém para chorar conosco. 1 Timóteo 3:8 diz: finalmente, irmãos, sede igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Amado, quando alguém está num hospital, quando alguém está num presídio, quando alguém fica de luto, você vai precisar algum dia de alguém do teu lado. Faça amigos, visite, cuide de idosos, de desamparados, faça uma visita a um hospital, faça uma visita a alguém em crise, alguém que está de luto. Nós precisamos dar suporte e nós precisamos de receber suporte. 1 Coríntios 12:26 disse: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos se regozijam. Mas quanta gente às vezes está no hospital que ninguém vai visitar, porque a pessoa não fez um amigo aqui dentro. Aquela irmã, não sei quem é, aquela senhora, aquela que tem 2 braços, uma cabeça, 2 pernas, não sei quem é. Então diz, sofreu, está todo mundo do lado. Mas está todo mundo do lado de quem? De quem plantou.
de quem semeou, de quem se deu. Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu preciso ter gente para se alegrar, para comemorar, para celebrar e também para chorar. É muito bonito na promoção, na celebração, numa graduação, quando nós batemos palmas na igreja. Mas é muito importante no luto, na dor, no desemprego. 1 Tessalonicenses 5:11 diz isso: consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolar uns aos outros. Sabe o que? Chega aqui uma irmã e diz: meu marido me traiu, minha esposa me deixou, meu filho não sei o quê, morreu atropelado. Amado, como é doloroso ver uma pessoa em crise. E a igreja tem esta função, porque eu sei o que é o drama, amado, de uma crise de família. Eu passei por isso há 15 anos atrás. Quantas vezes eu precisei que alguém sentasse dentro do meu escritório para chorar comigo. Quantas pessoas correram corredores de tribunal do meu lado chorando comigo. Se eu não tivesse ninguém, eu estava frito. Você precisa. Quinto lugar, eu preciso de outros para testemunhar comigo. Amado, nós temos uma missão nesta terra de sermos testemunhos. Somos um exército espiritual, temos de testemunhar o amor de Deus. Diz em João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor uns aos outros. Então não é só amor a Deus, é amor a Deus e aos outros. Nós somos uma família. Por isso é que Paulo disse em 2 Timóteo 1:7, Deus não nos deu espírito de covardia, deu do poder de amor e de moderação. Esse espírito está na nossa vida. Filipenses 1:27 disse: vivei acima de tudo modo digno do evangelho de Cristo, para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. Agora, um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ora, como é que se luta junto? Quando nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de gente que ande do meu lado, que trabalhe comigo, que vigie comigo, que ore comigo, que chore comigo, que testemunhe comigo. Porque é isto que nos faz pessoas interdependentes. Igreja é uma comunidade. Igreja é um corpo. Você precisa de ser partícipe desse corpo, envolvido com esse corpo. Olha, nós temos um grupo que ora comigo de madrugada, especialmente sábado para domingo. Eu entro no meu escritório às vezes 3 da manhã, 3:30, e eu disparo no mínimo 200, 250 mensagens para 200, 250 telefones. Você sabe quantas pessoas respondem? 10%. Elas se esqueceram que um dia vão precisar, ou no luto, ou na dor, ou na crise, ou na doença, ou na enfermidade, vão precisar. Então, eu queria terminar lhe dizendo, amado, nós precisamos uns dos outros. Você precisa de alguém que você diz: vou à igreja, vou me encontrar com aquele irmão, vou estar ao lado daquela senhora, vou participar do coral. Por que nós amamos tanto essa questão? Escola dominical, berçário de crianças, grupo coral. Nós temos muitos departamentos aqui na igreja. Mas eu amo ver a unidade desses departamentos. Às vezes nós temos esse grupo só na avó, que são um exemplo na igreja, hein? Às vezes eu estou dentro da minha sala e eles estão lá em cima e fazem comida juntos, e mandam feijoada para o apóstolo, e pão não precisa mandar mais não, tá bem, querido? Mas eu fico ouvindo as pessoas rindo, gargalhando, a felicidade, pela união, pelo trabalho que eles fazem. Nós temos aqui o Restituição, nós temos grupos, os músicos, pela unidade, eles batalham e festejam o aniversário e fazem comida. Como é importante você ter alguém de referência dentro desta igreja, começando pelo pastor da igreja.
Eu queria terminar lhe dizendo, que diz uma senhora veio aqui e disse: eu sou do seu ministério há 24 anos, é a primeira vez que eu aperto a sua mão. Ela veio me condenar, ela veio aqui me condenar. Primeira vez que eu aperto a sua mão. E eu olhei para ela e disse: a senhora está aqui há 24 anos? 24 anos. Não é dizimista, que se fosse tinha me cumprimentado. Mas ela estava muito zangada. Por que ela está aqui há 24 anos e eu nunca apertei a mão dela? E eu estou aqui todos os dias. Há 36 anos que eu estou no altar e na hora do ofertório ali embaixo. 36 anos, desde a Ilha do Governador. Uma pessoa convive com outra 24 anos e não vem apertar a mão do pastor. Essa pessoa não é do corpo de Cristo. Um dia vai precisar. Vai precisar. Depois liga para a igreja e diz assim: ninguém me veio visitar. Ninguém me trouxe um bolo cheio de açúcar com, pão cheio de trigo. Ninguém me trouxe nada, ninguém me ama. Essa igreja não ama ninguém. Essa igreja não ama. Eu quero saber uma igreja que ame mais do que esta, amado. Agora, eu termino dizendo: faça a sua parte. Nós precisamos uns dos outros. Você precisa de mim, eu preciso de você. Vamos fazer a nossa parte. Somos um corpo bem ajustado para que Deus seja glorificado. Seja glorificado. Sim, seja assim nisso, Senhor. Glória a Deus. Quando você voltar, não saia logo da igreja correndo, tá bem? Cumprimento 1, 2, 3, 4, 10 irmãos, quebra uma costela. Nós temos enfermaria na igreja, não tem problema. Vamos ficar de pé. Bispo Sérgio Costa Santos vai nos dar a bênção final. Amém. Graças a Deus, tendo todos as mãos para o altar. Deus amado e bendito, justo, vivo e verdadeiro, obrigado, Senhor, por esta noite de ensinamento, de conhecimento no teu altar. Obrigado, Senhor, porque esta palavra, por fé, caiu em terra fértil e há de frutificar abundantemente. Declaramos, Pai, uma noite maravilhosa, uma semana em perfeita vitória, e que os seus anjos poderosos possam nos guiar, nos proteger até o nosso lar. Que possamos também, Senhor, vir a este congresso, a este 5º congresso feminino no sábado, que por fé será uma bênção, Pai. Ó Deus, tu falarás poderosamente, vidas serão transformadas e restauradas pelo poder da palavra. Declaramos também, Senhor, o nosso retorno e uma semana em perfeita vitória. Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor e as doces consolações do Espírito sejam com todos hoje e para sempre. E aqueles que são um corpo no Senhor, o corpo de Cristo bem ajustado, diga amém e amém. Graça e paz. Abrace o seu irmão e diga: eu preciso de você.